Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos. É um privilégio, uma satisfação tê-los aqui no meu canal. Gostaria de deixar um versículo da Palavra de Deus para a meditação de todos, que se encontra no livro de Apocalipse, o capítulo 9, o versículo 6, que diz: naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu gostaria de contar com a ajuda de todos, a colaboração de todos, que me ajudassem, que eu e vocês levassem essa palavra que alimenta o nosso espírito a várias pessoas que estão sedentas desse alimento espiritual. E você pode me ajudar da seguinte forma: deixe um like nesse vídeo, ative o sininho para serem notificados e compartilhe o vídeo com as suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. E você que não é inscrito no meu canal, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Fique até o final desse vídeo, pois Deus irá falar ao meu coração e ao teu coração. Sejam bem-vindos ao canal Justificado pela Fé. Tema do vídeo: o que é o inferno? Ele existe? Será eterno? O que é e onde fica o inferno? Para se entender o assunto, deve-se, em primeiro lugar, saber a definição bíblica de inferno. Na Bíblia, existem três definições básicas para o inferno. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, Tártaros, grego. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Inferno, neste texto, que origina-se do vocabulário Tártaros, significa um lugar escuro. O apóstolo Pedro, quando citou esse lugar, se referia à situação da terra, quando os anjos caídos foram expulsos do céu, não de um lugar onde existisse um fogo que ficaria queimando eternamente, e os pecadores sendo atormentados pelos demônios. A palavra tártaro, usada por Pedro, se assemelha muito à palavra Tártaros, usada na mitologia grega, com o nome de um escuro abismo ou prisão. Porém, a palavra tártaro parece referir-se melhor a um ato do que a um lugar. A queda dos anjos que pecaram foi do posto de honra à dignidade, à desonra e à condenação. Portanto, a ideia parece ser: Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os rebaixou e os entregou a cadeias de trevas. Não existe nenhuma ideia de fogo ou tormento nessa palavra. Ela simplesmente declara que esses anjos estão reservados para o julgamento futuro. Explicações de textos difíceis. Atos, capítulo 2, versículo 27. Hades, grego, Seol, hebraico. Por que não deixarás a minha alma na morte? Nem permitirás que o teu santo veja corrupção? A palavra Hades é usada apenas 10 vezes no Novo Testamento. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 23, Mateus, capítulo 16, versículo 18, Lucas, capítulo 16, versículo 23, em Atos, capítulo 2, versículo 27,
e 31, em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, Apocalipse capítulo 6, versículo 8, Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e 14, e 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 55. Quando Pedro discursou no Pentecostes, ele enfatizou a morte de Davi e a de Jesus. Ele afirmou que ambos foram para o Hades, ou seja, para a sepultura, mas o corpo de Jesus não vira corrupção, não chegou a decompor-se, pois ressuscitou no terceiro dia. Alguns tradutores traduziram a palavra Hades como sendo morte, mas a definição correta é sepultura. A tradução correta do texto ficaria assim: porque não deixara a minha alma, meu ser, no Hades, sepultura, nem permitirás que teu santo seja corrupto. Mateus, no capítulo 5, versículo 30. Geena, grego, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança a ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Geena vem do vocabulário hebraico Ge-Rinom ou Geben-Rinom, vale de Rinom ou vale do filho de Rinom. Neste vale havia uma elevação denominada Tofete, onde ímpios queimavam seus próprios filhos. Este vale se situava a sudeste de Jerusalém. Neste local, antes da conquista de Canaã pelos sírios de Israel, cananitas ofereciam sacrifícios humanos aos deuses Moloque. Posteriormente, judeus apostatados continuaram com essa prática nefanda e abominável, como nos relata 2 Coríntios capítulo 28, versículo 3. Também queimou incenso no vale de Rinom e queimou os seus próprios filhos no fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos seus filhos de Israel. Esta é uma referência ao ímpio rei Acás, como também nos mostra em 2 Coríntios capítulo 16, versículo 3, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou ao seu filho como sacrifício, que esta prática existia fora dos arraiais dos israelitas, e é evidente da leitura de alguns textos bíblicos, como Levítico capítulo 18, versículo 21, e Deuteronômio capítulo 18, versículo 10, onde Deus adverte aos seus filhos a não dedicarem seus descendentes a Moloque. Manassés, neto do rei Acás, restaurou esta prática execrável em 2 Coríntios capítulo 33, versículo 1, em Jeremias capítulo 32, versículo 35. Alguns anos mais tarde, o bom rei Josias exterminou os sacrifícios humanos, derrubando totalmente as elevações do vale de Rinom ao Tofete, como está relatado em 2 Reis, capítulo 23, versículo 10. Em consequência dessas transições, Deus advertiu ao seu povo de que o vale de Rinom se tornaria um dia o vale da matança, por causa dos cadáveres deste povo. Jeremias capítulo 7, versículo 32, 33, Jeremias capítulo 19, versículo 6. Confia em Isaías capítulo 30, versículo 33. Terminados os sacrifícios humanos, este local ficou reservado para depósito do lixo proveniente da cidade de Jerusalém. Juntamente com o lixo, vinham cadáveres de mendigos encontrados mortos na rua ou de criminosos e ladrões mortos quando cometiam o delito. Estes corpos, às vezes, eram atirados onde não havia fogo, aparecendo os vermes que lhes devoravam as entranhas, num espetáculo dantesco e aterrador. E a este quadro que Isaías se refere nos capítulos 66, no versículo 24. Por essas circunstâncias, teve vale se
Por essa circunstância, este vale se tornou desprezível e amaldiçoado pelos judeus, e símbolo do terror, da abominação e do asco, e mencionado por Jesus com essas características. Ser atirado à geena após a morte era sinônimo de desprezo ao morto, abandonado pelos familiares, não merecendo ao menos uma cova rasa, estando condenado à destruição eterna do fogo. O vale de Rinom era crematório das sujidades da cidade de Jerusalém. O fogo ardia constantemente nesse sítio, e com o objetivo de avivar as chamas, se tornar mais eficaz, a sua força lançava ali enxofre. Devido a essas circunstâncias, Jesus, com muita propriedade, usou este vale para ilustrar o que seria no fim do mundo a destruição dos ímpios, sendo queimados na geena universal. Os rabis mais primitivos baseiam a ideia de ser geena um tipo de fogo no último dia da passagem bíblica de Isaías capítulo 31, versículo 9. Pedro Apolinário, explicações de textos difíceis, para compreender melhor o texto citado, ele ficaria assim: e se a tua mão direita te faz tropeçar, se você roubar ou matar, corta e lança-te, pois te convém que se perca um dos membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Você seja pego e crucificado, finalmente jogado no geena. Se uma pessoa fosse encontrada roubando ou praticando qualquer ato digno de morte, seria crucificada e depois de morta lançada na geena, junto com sua cruz. Portanto, existem 3 definições bíblicas para o inferno na Bíblia: lugar escuro, Tártaros, sepultura, Hades e Seol, e geena. Não tem uma tradução para o português, mas o que pode ser entendido como um lugar onde se queimava lixo, inclusive os corpos dos condenados à morte de cruz. As definições apresentadas no texto são bem diferentes de tudo o que você ouviu falar ou entende por inferno. Todos nós, ou quase todos, acostumamos a acreditar que o inferno é um lugar onde os pecadores irão ficar por toda a eternidade. Lá o fogo não se apaga nunca. Existem até alguns textos bíblicos usados pelos defensores dessa crença para justificar essa doutrina. Aqui estão alguns deles. E irão eles para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 46. E se tua mão escandalizar, cortar, a melhor é para ti entrar na vida aleijado do que tendo 2 mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 43, 46. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Como já vimos, inferno quer dizer sepultura, lugar de silêncio, parte inferior, lugar dos mortos, e traduzido na palavra hebraica Seol no Antigo Testamento e da palavra grega Hades no Novo Testamento. É para lá que, após a morte, todos, tanto bons quanto maus, ricos e pobres, salvos ou não, irão aguardar a ressurreição, pois o inferno é sepultura. Ouça: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das estranhas do peixe, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu me ouvistes a minha voz. Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2. Observe que aqui inferno não dá ideia de suplício, nem de fogo, nem de punição, tormento ou agonia, mas simplesmente de um lugar inferior, desticado às profundezas do mar Mediterrâneo. Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Salmo 89, versículo 48. Esclarece, pois, o salmista que todos os seres humanos morrerão. Isto, a sepultura
inferno que denomina lugar invisível. Se eu olhar a sepultura como a minha casa, e se nas trevas estender a minha cama, Jó, capítulo 17, versos 13, o patriarca chama a sua casa de sepultura, inferno, e Salomão, o grande sábio, assim afirma. Veja em Provérbios, no capítulo 5, no versículo 5, os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Evidentemente, não há dúvida de que o inferno, crido pelos autores bíblicos, é um lugar inferior, debaixo da terra, a sepultura, lugar de todos os mortais. Chamo a atenção de você agora para o aspecto mais contundente da verdade que desejo apresentar. Observe esses dois textos da Escritura. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Salmo capítulo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo seja de corrupção. Atos capítulo 2, versículo 27. Observe que Lucas troca a palavra inferno que Davi usava pelo vocabulário Hades. E no verso 31 esclarece cristalinamente que quando se reportava ao inferno, isso é, que Cristo não permaneceria no inferno, estava se referindo ao inferno como sepultura, ao asseverar. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades. Atos capítulo 2, versículo 31. Portanto, nada mais claro que o inferno é sepultura. Assim demonstrando pelos textos lidos através da inspiração dos expositores bíblicos, patriarcas, profetas, apóstolos e o médico Lucas. Dessa forma, nenhum dessas passagens que se refere ao inferno, que dá a ideia de suplício, castigo ou fogo, não ensina a Bíblia em nenhum de suas páginas que há um lugar especial do cosmos ou da terra sobre ela ou abaixo dela, que se tenha transformado no inferno com demônios, fogo e suplício. Quanto ao fogo que nunca se apaga, nem o verme morre, aparentemente sugere o castigo interminável. Mas vamos examinar esses textos à luz da palavra de Deus, confrontando com a história universal para que a verdade aflore e indique a nossa fé, certo? Antes, porém, observe que o fogo não devora o bicho. Ora, quem executa o juízo, o fogo ou o bicho? Também, se o bicho não morresse, a destruição não seria completa. Seria meio destruição, não é? Como já foi citado, havia ao redor dos muros de Jerusalém um vale muito grande, onde pagãos queimavam crianças vivas em honra aos deuses Moloque. E também eram ali lançados os destritos cadáveres de malfeitores, supliciados, corpos de animais e toda sorte de imundície recolhidas na cidade. Era um vazadouro de lixão público da cidade. Ali era acendido um fogo que nunca se apagava. Isto é, estava constantemente aceso. Haja visto haver todos os dias despejos de destritos e muita carniça. De forma, o despejo que não era consumidos pela ação intermitente do fogo, ou era pela ação devastadora dos vermes, que proliferavam aos montões, naquele montoado de lixo. Digo-lhe, amado, aquele fogo que não se apagava era essencial, sobretudo para a preservação da saúde do povo do lugar. Daí se reacendido todo instante para nunca se apagar. Esse era o chamado Vale Rinom, ou Geena, Jeremias capítulo 7, versículo 31. Certamente a cena impressionava os escritores bíblicos, estando, pois, indelável em suas mentes, faziam aplicações desse quadro do campo espiritual, tornando-o um simbolismo do fogo consumido por último dia do julgamento e punição dos ímpios. Muitos aplicam a expressão fogo eterno ao desejo mórbido de ver pecadores, ainda que sejam queimando por toda a eternidade sem fim, entre gritos alucinantes, mas isso não é certo. Quer ver?
Responda-me, as cidades de Sodoma e Gomorra estão queimadas até hoje? Ouça, assim Sodoma e Gomorra, havendo-se corrompido, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas capítulo 7. Não é gritante a clareza do texto? Foi posto como exemplo da pena do fogo eterno. Vale enfatizar que essas cidades foram mencionadas pelo irmão de Jesus como sendo exemplo de quem recebe o castigo do fogo eterno. Mas, claro, leitor, embora tenham sofrido a pena do fogo eterno, não estão essas ímpias cidades queimadas até hoje, correto? A eternidade daquele fogo devorador foi tão rápida que durou apenas um momento. Eis que a prova, porque maior é a maldade da filha do meu povo que o pecado de Sodoma e Gomorra, a qual subverteu como um momento. Lamentações capítulo 4, versículo 6. Sabe você o que existe no lugar dessas ímpias cidades? Um mar, sim, um mar morto, 85 quilômetros de água super salgada ao sul da Palestina e ao fogo eterno onde está. Veja mais um texto que confirma essa assertiva. Mas se não me derdes ouvidos para santificardes o dia de sábado, para não trazeres carga alguma, quando entrares pelas portas de Jerusalém, no dia do sábado, então acenderei fogo nas suas portas, ao qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Jeremias 17, versículo 27. O profeta diz que o tal fogo é semelhante a um fogo eterno. Agora o leitor vai ver o cumprimento dessa formidável profecia. E queimaram a casa do Senhor e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os que os seus palácios queimaram a fogo, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jerusalém, até que a terra se agradasse dos seus sábados. 2 Coríntios, capítulo 36, versículo 19 ao 21. Pois bem, a profecia de Jerusalém cumpriu-se religiosamente, demonstrando ao mundo a sacrossantidade do sábado. Apenas o fogo que ele mencionou não se apagaria. Apagou-se, e agora o profeta mentiu. Não foi ele inspirado pelo Espírito Santo. Deve-se entender que nos dias de Jesus, aqui nessa terra, já existiam pessoas que criam na imortalidade da alma, bem como a doutrina deturbada do inferno, ensinamento herdado dos pagãos. Jesus chegou até a contar uma parábola fazendo uso de crenças já existentes em alguns povos para se fazer melhor compreender em algumas situações, como foi o caso da parábola do rico e Lázaro. O apóstolo Paulo descreve sua primeira carta aos Coríntios também fez um uso de ilustração pagã para representar os dons misteriosos dos ministérios cristãos. 1 Coríntios capítulo 12. Mas isso não significa que ele ou Jesus acreditava ou ensinava paganismo aos fiéis. A doutrina do inferno que prevaleceu no cristianismo teve seu fundamento na doutrina da imortalidade trazida do paganismo. Todavia, houve uma razão para a existência dessa doutrina cristianismo, doutrinas que foram mais tarde justificadas através da inclusão dos livros sacrifícios nas escrituras sagradas. Deve saber que com a expansão territorial dos muçulmanos, a igreja, que na época era a maior senhora feudal, começou a perder espaço, consequentemente, fiéis. A igreja, ameaçada, criou duas doutrinas que visavam impedir o desenvolvimento da igreja, da religião islâmica, em território cristão. Foi criada a doutrina do tormento eterno, inferno, e a doutrina deturbada do céu. E alguns livros apócrifos foram aceitos pelos cristãos para poder justificar suas crenças. É importante saber que nos cultos dos domingos e que menos se falava era de Deus e Jesus. 80%
conteúdos apresentados tinham a ver com o inferno, pois tinha o objetivo de amedrontar os fiéis para que, em caso de uma invasão muçulmana, preferir morrer que aceitar a doutrina islâmica. A doutrina, de forma básica, era assim: o cristão que morresse, mesmo que fosse na ponta da espada de um muçulmano, já iria direto para o céu. Porém, aquele que pegasse a sua fé e aderisse a qualquer outra doutrina, ao morrer, iria direto para o inferno, ou seja, para o tormento eterno. Quando vivo, o Papa João Paulo II chegou a dizer que não havia mais necessidade de assustar ninguém com a doutrina do tormento eterno. Mesmo esses ensina hoje aceito, mesmo que esses ensinos sejam hoje aceitos pela maioria dos cristãos, deve-se questioná-los à luz das Escrituras Sagradas. Observe alguns princípios para entendermos a questão apresentada. Segundo a Bíblia, o pecado é a transgressão da lei, pois todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. E todo aquele que peca, ou seja, o que transgride a lei, é procedente do diabo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. 1 João capítulo 3, versículo 8. Sendo procedente do diabo, o destino dele, do transgressor, será o lago de fogo e enxofre. A grande desculpa da maioria das pessoas é não conseguir guardar a lei. Mas se Deus sabe de tudo, o presente, o passado e o futuro, por que ele criou uma lei para o homem guardar, sabendo que o mesmo teria condições de guardá-la? Como visto, todos os que praticam o pecado, transgressões da lei, são procedentes do diabo. O que é o destino desse será o lago de fogo e enxofre. Por quê? Quando, porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Como vimos, Deus é amor. E se ele é amor, em 1 João capítulo 4, versículo 8, porque ele criou o inferno. Porque ele criou o inferno, castigo eterno, o homem não pediu para nascer, e nem tampouco exigiu de Deus uma lei para seguir. Agora ele imposta uma lei impossível de se guardar, e todas as transgressões terão que sofrer eternamente. Seria isso um ato de amor da parte de Deus? É claro que não. Na verdade, ele criou essa lei porque sabia que o homem, com a ajuda divina, teria condições de guardá-la. Deus não seria amor se tivesse criado uma lei impossível de se guardar. Em um lugar onde as transgressões dessa lei ficassem sofrendo por toda a eternidade. Deus também não criou nenhum inferno, pelo menos com um sentido de tormento eterno, pois se assim tivesse feito, ele não seria o Deus que diz ser. Sabe-se que nenhum homem pediu para nascer, e se Deus sabia que certas pessoas não iriam servi-lo, permitir que elas nascessem para depois lançá-las no inferno por toda a eternidade, seria injustiça da parte dele. É importante saber que o Eterno não criou ninguém para lançá-lo neste inferno, bem, porque esse tipo de inferno não existiu. Deus criou o homem porque o ama, criou também a sua lei porque ela é uma lei de amor, ela retrata o caráter do seu Criador e por isso que ele é chamada de lei do amor, pois se resume em um amor a Deus e amor ao próximo, para que amam ao autor da lei, ela é a protetora, mas é impossível guardar essa lei se não for por amor do dono dela. Para os que amam verdadeiramente a Deus, sua lei é deleite, mas para os que não amam, ela é um fardo, disse o salmista. Enquanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia. Salmo 119, versículo 97. Deus criou o inferno? Sim, mas no sentido de sepultura, onde o próprio Jesus, depois de morto, foi para lá. Nesse tipo de inferno ninguém fica sofrendo, pois o próprio Jesus afirmou que os que para lá vão, dormem. Nosso amigo Lázaro adormeceu, morreu, mas
mas vou para despertá-lo. 1 João capítulo 11, versículo 11. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já jaz no esquecimento. Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 5. De acordo com a Bíblia, todos os que morreram irão para a sepultura. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. A mesma coisa que lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos são pó, e ao pó tornarão. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 e 20. Mas também todos serão ressuscitados, disse Jesus. Não vos maravilhei nisto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão aos que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Mesmo para aqueles que decidiram ser infiéis a Deus e a sua santa lei, eles não passarão por um tormento eterno, sofrerão condenação de efeitos eterna, mas mesmo assim esse ato ainda será uma expressão da misericórdia divina. Com respeito ao texto que lemos anteriormente, que diz que os ímpios, sua parte será no lago de fogo e enxofre, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, Deus não está falando de um fogo que arde para toda a eternidade, mas de uma condenação de efeitos eternos. Os problemas relacionados com a palavra inferno se desfazem com bolhas de sabão, quando conhecem bem o significado etimológico dos termos Sheol, Hades, Sheena e Tártaro, que jamais poderão ser traduzidos pela nossa palavra inferno, por ter uma conotação totalmente diferente do que é expresso por aqueles vocabulários. A palavra inferno foi lançada pelos tradutores por influência pagã e por preconceitos enraizados na mente de muitos, mas totalmente estranhos ao texto sagrado. De acordo com a Bíblia, todos os que morreram, quer sejam bons, quer sejam maus, descerão à sepultura, ao lugar do esquecimento, e ali esperarão até o fim, até o dia da ressurreição, quando então receberão recompensa. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Muitas das traduções modernas da Bíblia, mais difíceis aos originais hebraico e grego, preferem manter essas palavras transliteradas por expressarem melhor a que elas significam. As palavras Sheol em hebraico e Hades em grego eram usadas para a sepultura, não trazendo nenhum sentido de sofrimento e castigo eterno. Pedro Apolinário, explicações do texto das páginas 109. Uma grande razão para rejeitar a doutrina do inferno, pregada pela igreja, mãe e pelas demais igrejas filhas, é porque, ao contrário da doutrina bíblica da vinda de Jesus, se o crente, ao morrer, já vai para o céu, não precisaria Jesus voltar outra vez. Quando os ímpios, se ao morrer, já vão direto para o inferno, não haveria necessidade de juízo final. E assim como os homens estão ordenados a morrerem, só uma vez, vindo depois disso ao juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. A doutrina que os salvos, ao morrerem, já vão direto para o céu, contraria o ensino de Paulo com respeito à ressurreição, quando diz: ora, ainda nos declaramos por palavra do Senhor, isso nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e aos mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles.
entre nuvens para o encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tessalonicenses capítulo 3, versículos 15 e 17. Se ao morrer os crentes vão para o céu, por que então precisa ressuscitar no dia da vinda de Jesus? A doutrina do inferno, tanto quanto o ensino imortalidade da alma, tinha objetivos comerciais na igreja mãe da Idade Média. As pessoas, quando ouviam falar do sofrimento que um parente podia estar tendo no inferno, sofriam também. Era aí que surgia a proposta da igreja. Com uma quantia considerável de dinheiro dada à igreja, se poderia tirar o parente do inferno e mandá-lo direto para o céu. A doutrina do imortalismo e do inferno desde o início andavam de mãos dadas e tinham os mesmos objetivos: proteger o espaço físico da igreja e também a perda de fiéis que eram a sua maior fonte de renda. Como estudamos o inferno, biblicamente, significa sepultura. Ele pode estar longe ou até perto de você. Ele pode estar longe ou até perto de onde você mora. Por esse motivo, você não deve ter medo dele, mas de não estar preparado para quando Jesus te chamar. Então, prepare-se. Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.